Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações que cada criatura lhe deve por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho, a divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início a mais uma live de equipe. Eu sou a Liz, estou aqui com a Cecília. Quer falar mais alguma coisa, Cecília? Não, achei que você ia esperar eu falar meu nome, eu ia falar, mas você já falou. Tudo bem. E eu buguei aqui porque eu olhei e vi o microfone desligado, mas é o microfone do celular. Aí eu fiquei, será que não tá saindo som? Mas tudo bem. Então hoje nós vamos meditar o volume 17, capítulo 15, 22 de setembro de 1924, que tem o título Raiva Diabólica, porque se escreve sobre a divina vontade. Viver no divino querer leva consigo a perda de qualquer direito de vontade própria. Então vamos lá. Continuo. Enquanto escrevia o que estava dito acima, via o meu doce Jesus que apoiava a sua boca na parte do meu coração, e com o seu alento infundia-me as palavras que estava a escrever. E ao mesmo tempo ouvia um horrível escândalo ao longe, como de pessoas que brigavam e batiam com tanto estrondo que infundia espanto. E eu, dirigindo-me ao meu Jesus, disse-lhe: Meu Jesus, meu amor, quem são os que fazem tanto escândalo? Acho que eles são demônios enfurecidos. O que eles querem que brigam tanto? E Jesus: Minha filha, são precisamente eles. Gostariam que tu não escrevesses sobre a minha vontade. E quando te veem escrever verdades mais importantes sobre o viver no meu querer, sofrem um duplo inferno e atormentam demais todos os condenados. Temem tanto que possam publicar-se estes escritos sobre minha vontade, porque veem perdido seu reino sobre a terra, adquirido por eles quando o homem, subtraindo-se da vontade divina, deu livre passo à sua vontade humana. Ah, sim, foi precisamente então que o inimigo adquiriu o seu reino sobre a terra. E se o meu querer pudesse reinar sobre a terra, o inimigo, ele mesmo se esconderia nos mais obscuros abismos. Eis porque pelejam com tanto furor, sentem a potência de minha vontade nestes escritos, e só ante a dúvida de que podem sair fora, montam em fúria e buscam com todo o seu poder impedir um bem tão grande. Tu não lhes dês ouvidos, e disto aprende a apreciar os meus ensinamentos.
E eu: meu Jesus, sinto que é necessária a tua mão onipotente para me fazer escrever o que tu dizes sobre viver no teu querer. Devido às tantas dificuldades que os outros colocam, especialmente quando me repetem: será possível que nenhuma outra criatura tenha vivido em sua santíssima vontade? Sinto-me tão aniquilada que gostaria de desaparecer da face da terra, a fim de que ninguém mais me visse. Mas apesar de mim, sou obrigada a permanecer para cumprir a tua santa vontade. E Jesus, minha filha, viver em meu querer leva consigo a perda de qualquer direito de vontade própria. Todos os direitos são por parte da vontade divina. E se a alma não perde os próprios direitos, não se pode dizer verdadeiro viver em meu querer. No máximo se pode dizer viver resignada, uniformizada, porque viver em meu querer não é a única ação que faça segundo minha vontade, senão que todo o interior da criatura não dê lugar nem a um afeto, nem a um pensamento, nem a um desejo, nem sequer a um respiro no qual meu querer não tenha seu lugar. Nem meu querer toleraria ainda um afeto humano, do qual ele não fosse a vida. Teria asco de fazer viver a alma em minha vontade com seus afetos, pensamentos e assim por diante, que pudesse ter uma vontade humana. E achas que é fácil para uma alma perder os seus direitos voluntariamente? Oh, como é difícil! Mas há almas que, quando chegam ao ponto de perder todos os direitos sobre sua vontade, se deitam para trás, se voltam para trás e se contentam em levar uma vida mediana, porque perder os próprios direitos é o maior sacrifício que a criatura pode fazer, e que dispõe a minha bondade a abrir-lhe as portas de meu querer, e fazendo-a viver nela, recompensá-la com meus direitos divinos. Por isso, se atenta e não saia jamais dos confins de minha vontade. É um texto e tanto. Sim. É muito bom, assim. Quando eu li a primeira vez, né, disse, nossa, que texto tão rico, né? Do início ao fim, assim, muito impressionante, né? E a primeira vez que eu li esse texto, sabe? Esse trechinho aí do Livro do Céu. E a primeira vez que eu vejo essa fúria dos demônios contra o Livro do Céu, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente não vê que eles interferem, né? Que eles interferem, assim, sei lá, igual eles fizeram com o Tratado da Verdadeira Devoção, por exemplo, né? Deixou lá escondido um tempão. Eles não fazem, assim, essa interferência, assim, né? Interessante, assim, eles não mexem com a divina vontade, né? E é tanto que a Luísa, ela fala aí no texto que as pessoas colocam objeções, né, ao que ela fala. Então, eu vejo nisso, assim, essa interferência diabólica através da vontade humana das pessoas. Isso que é interessante, né? Eu até conversava ontem com a Lourdes na live também, que a gente fez, que o demônio, ele só tem espaço na vontade humana. É por causa da vontade humana que ele atua, né? Se não fosse a vontade humana, ele não tem atuação, ele fica amarrado, né? E a falta do conhecimento, né? Sobre a vontade divina, né? Que permite que ele tenha total acesso, né? Porque a partir do momento que a gente conhece e começa a viver na divina vontade, né, a gente começa a perceber, né, o mal da vontade humana. Agora, pouco mesmo antes de começar a live, eu estava pensando que a vontade humana, se a gente prestar atenção, ela é sempre
contrária mesmo à vontade de Deus, né? Quando você vai fazer uma coisa e você não está atenta, né? E se você percebe ali que aquilo ali, se você fica consciente, né? Você tem esse conhecimento, você fica atento e vê que aquilo ali é contrário à vontade de Deus, você já sabe que é a vontade humana. E aí você não faz. Mas se você não tem certeza, às vezes, e você faz algum ato, aquilo ali causa uma confusão, uma perturbação, não traz paz, né? Não resolve a situação. Né? E aí, muitas vezes, o que acontece, né, conosco, né, que ainda estamos aprendendo, é que a gente não para prestar atenção, não fica concentrado assim. Antes de falar, a gente não reflete junto com Jesus, né, como aconteceu comigo, né, a semana passada na situação lá do Halloween, né? Eu tive assim um pensamento imediatista de dar uma resposta, de falar alguma coisa para a pessoa, sem antes refletir junto com Jesus. Porque quando a gente para e reflete a situação antes de falar alguma coisa, né? A gente, às vezes não, com certeza Jesus vai falar, não fala nada, fica quieta, silencia, né? A gente, pelo conhecimento que a gente já está adquirindo pelo livro do céu, a gente vai ter uma resposta, né? Mas como a gente não reflete, né, muitas vezes a gente toma essa situação assim de dar uma resposta imediata, e é quando a gente usa a vontade humana da gente, né? E a gente vai nesse embalo, assim, digamos, né? Sem refletir. E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Que só fala aquilo que dá na cabeça, né? Sem magoa as pessoas, ofende, escandaliza, né? Muitas pessoas religiosas, às vezes, né? Escandalizam por quê? Porque elas falam aquilo que dá na cabeça delas sem pensar, sem refletir junto com Jesus. E nós estamos aprendendo isso, né? A ter essa reflexão antes de falar, antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, né? A gente está sempre atento mesmo, né? Nas situações que chegam até nós, né? Porque aquela situação estava ali, né? No meu trabalho, né? Da pessoa estar ali fantasiada né? De fantasias do Halloween, né? Que a gente já sabe como são, e aí o que aconteceu foi isso, mas aí a gente vai aprendendo, né, Liz, é um aprendizado, assim, contínuo e eterno, porque ele não vai terminar aqui, né, a gente aprender a conhecer sobre Deus, sobre a vontade dele. Nós vamos morrer e vamos continuar no céu aprendendo, conhecer Deus, porque ele é infinito. É verdade. Nunca vamos poder dizer que já sabemos tudo sobre ele, né, ou sobre a vontade dele, né, por mais tempo que eu esteja, né, vivendo na divina vontade, isso não quer dizer que eu já conheço tudo. Então a gente vai aprendendo e é muito bom ter o mestre para nos ensinar, né? Sim. E aí que a gente mesmo, com essas permissões que ele dá, que aconteçam essas situações, é onde a gente aprende mesmo, que a gente fixa. Porque na próxima situação a gente vai se lembrar daquilo que aconteceu, porque fica muito na memória, né? Sim. Aquela situação, e a gente aí aprende a não mais dar ouvido à vontade humana, né? Sim. É muito impressionante, né? Assim, porque a gente está num processo assim, com Jesus, né? De aprender com Ele. Então a gente tem que ser um nada, né? Ser pequeno, aceitar passar, né, por essas coisas. E entendendo assim Ele, né, cada vez mais. Então a gente se uniformiza, né, à vontade divina. Então a gente vai ganhando essa forma cada vez mais, né? E isso exige assim de nós uma certa Uma tensão muito, tensão, uma isso. tensão muito grande, né? Estar muito atento, né, aos acontecimentos que nos cercam, né? Porque tem horas que não acontece nada, tem tempos que não acontece nada, mas de repente ele envia uma situação, porque ele quer tirar dali, né, alguma coisa, porque todas as nossas ações, né, os nossos atos,
o falar, né, é um ato, né? Todos os nossos atos, ele vai tirar alguma coisa, né? Vai tirar um fruto que vai ser para todos, né? Para todas as almas. Então, quando a pessoa vive, né, a vontade dele numa situação, né, se naquele caso, por exemplo, eu tivesse me silenciado, né, tivesse conversado com Jesus e ele falava, não, e ele falasse assim, no meu pensamento, não, silencia, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Ela pode fazer o que ela quiser, eu dou liberdade para ela, né, eu nunca impedi, nunca cheguei numa pessoa para ela falar, não faça isso, né, então a gente vai refletir e pelo nosso conhecimento, a gente vai concordar e vai silenciar. E aí, daquele nosso ato, né, de ter feito a vontade dele, ele que vai chegar na mente daquela criatura, né, das pessoas, das almas, né, que estão com esses pensamentos. É ele que vai agir. Não é nós com a nossa palavra, com a nossa vontade humana, com o nosso imediatismo de querer resolver as coisas, né? É ele que vai no momento certo, na hora certa, na pessoa que está dando liberdade, porque não adianta eu falar para aquela pessoa, ó, não faça isso, porque isso não é de Deus. Não adianta eu falar isso para a pessoa se ela não está com abertura naquele momento. Vai chocar aquela pessoa, vai escandalizar. Então, eu ficando com Jesus, fazendo companhia para ele, falando, é verdade, Jesus, é o livre-arbítrio das pessoas. Isso é o seu amor por essa pessoa. Né? O Senhor está amando, porque o Senhor está dando liberdade para ela fazer o que ela quiser, a escolha dela. E aí, esse ato de concordar com ele, né, de se uniformizar com ele, de fazer companhia para ele, porque é um sofrimento, né, para Jesus ver tantas pessoas ofendendo a ele, né, porque é uma ofensa, a gente faz companhia para ele no sofrimento e daquele ato, né, de viver a vontade dele naquela situação, ele vai produzir o bem que ele quer produzir no momento que ele quer e para quem ele quer, né? Sim. É dessa forma que funciona as coisas na divina vontade. É uma coisa muito grandiosa, né? Um dom muito grande que só mesmo estudando o livro do céu, né, recebendo esses conhecimentos, esse ensinamento, que a gente pode chegar, né, a esses conclusões, né, esses pensamentos divinos, né? Estar sempre em companhia dele, sempre com ele, né? E aí as pessoas questionaram a Luísa, né? Estavam perguntando para ela, será que é possível que nunca ninguém viveu na vontade de Deus? Né? Porque as pessoas não entendem o que é viver na vontade de Deus. Elas acham que viver a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus, né? E fazer a vontade de Deus é só se resignar. Então, todos os santos anteriores a Luísa, né, e qualquer pessoa que tenha aceitado fazer a vontade de Deus, ela fez a vontade de Deus. Só que ela faz como um servo, né, alguém que é, pela virtude, obrigado a se resignar, né, a fazer o que ele quer, mesmo sendo contra a vontade dela. Agora, viver a vontade de Deus é amar a vontade dele, né, é estar assim, em conexão com ele, né, querendo o que ele quer e amando o que ele quer, porque a gente sabe o que isso vai produzir, né, um efeito assim universal, que vai alcançar não só as almas, né, das pessoas que estão vivendo agora, mas vão alcançar, né, as que já estão no céu, né, os bem-aventurados vão receber os efeitos, né, os frutos, né, dessas ações, as almas do purgatório, né, aquelas que ainda vão viver, né, porque tudo está dentro do ato único de Deus, então abrange tudo. Então o ato, nosso ato de viver a vontade dele vai ter esse alcance, né, muito grande. Então essa é a diferença que as pessoas não entenderam e ficaram questionando a Luísa a ponto de ela falar que não aguentava mais, né? Mas ela estava ali porque ela queria viver a vontade de Deus, né? Sim. Eu estava até pensando com Jesus um dia desse, numa situação que acontecia muito na Idade Média, né? As pessoas casavam e iam viver a castidade dentro do matrimônio, né? Tipo, tinha um rei. Aí ele casava, mas ele não tinha relação sexual com a esposa dele, sabe?
Porque, eu não sei, assim, ele queria ser como São José, vamos supor, né? Ele queria ser como São José, queria viver essa pureza extrema, assim. E aí acontecia muito isso na Idade Média, né? A pessoa ela tá fazendo a vontade de Deus, né? Que é você se mortificar, né? Que é você buscar as coisas do alto. Mas ela não tá vivendo a vontade de Deus, né? Porque viver a vontade de Deus é diferente. Você tem que saber, assim, ter essa atenção, né? Para entender o que Deus quer de você. Então, se Deus te deu uma esposa, né? Se Deus te colocou num matrimônio, então o que é que Deus espera de um matrimônio? O que é que Deus espera de você e da sua esposa, né? Então você vai entender profundamente aquilo que Deus queria para um matrimônio. O sonho de Deus, o pensamento inicial de Deus para o matrimônio. Então, era para o matrimônio ser assim, no pensamento de Deus? Não. Não, porque é a ordem, né? É uma ordem. A ordem dentro do casamento é o casal, né, ter filhos, né? Precisa, para multiplicar, né? Para se multiplicarem. Por isso que acontece casamento. Senão, nesse caso, se a pessoa quer viver a castidade, ela deveria ter ido para um convento, né, para um lugar onde ela pudesse viver mesmo isso, né? Só ela e Deus, né? E não colocar uma outra pessoa para sofrer junto com ela, porque às vezes a pessoa não queria, nem sabia que ia ser dessa forma, né? E aí acontecia o quê? Podia acontecer a traição, né? Podia acontecer, porque a mulher não ia aceitar essa situação, né? No caso que você está falando desse homem, desse rei, né? Ela podia não aceitar, então acontecia isso também, a traição, né, o adultério. Acontecia mas era muito escondido, né? Hoje em dia todo mundo sabe quando acontece, mas naquela época era muito escondido, então ele estava ofendendo mais a Deus do que agradando a Deus, né? Nessa atitude dele, porque ele achou, pela vontade dele, que tinha que ser dessa forma, ele que decidiu, né? Não consultou a Deus, por quê? Porque faltava esse conhecimento da vontade dele, né? Que ele trouxe agora com a Luísa, né? Então é muito grandioso porque muda totalmente o nosso modo de pensar, né? E você que está mais recente, né? E eu que já estou há mais tempo vivendo na divina vontade, a gente consegue lembrar de como que nós pensávamos e agora como nós estamos pensando, né? É uma total transformação, né, que começa dentro de nós, né? Começa no nosso interior, assim, uma purificação que vai acontecendo aos poucos pelo entendimento e pelo viver, né, na prática, né, tudo isso. É muito grandioso, né, esse dom. Sim, muito grandioso. Eu até escutava também um dia desse a história de um santo, só para dar exemplo aqui, né? Porque às vezes tem alguém que tem dúvida do que é viver resignado à vontade divina e o que é viver na vontade divina, né? Aí tinha um santo que ele era da congregação do Santo Afonso Maria de Ligório. E ele foi contemporâneo do Santo Afonso. Ele, né, viveu e o Santo Afonso também vivia no mesmo tempo que ele, né? E aí aconteceu que uma mulher acusou esse santo de ter tido relação com uma noviça. E nisso ele ficou calmo, ficou tranquilo. Mas o Santo Afonso chamou ele para conversar, sabe? E não falou nada, ele, tipo assim, sabe? Ele não explicou. Que ele pensava assim, que era para ele ter a virtude do silêncio, como Jesus diante de Herodes, que ficou em silêncio, sabe? Sim. Aí ele pensava assim. Então, quem vive resignado imita Jesus de fora. Não entende exato assim o ato que é para fazer, né? Porque seguia muito assim pela virtude exterior de Jesus, né? Então Jesus ficou em silêncio lá diante de Herodes, mas a pessoa não sabe por que Jesus ficou em silêncio diante de Herodes. Jesus ficou em silêncio porque Herodes, ele já tinha escutado João Batista e ele simplesmente jogou fora tudo que João Batista tinha ensinado para ele. Então Jesus não tinha o que falar para Herodes mais, porque ele já tinha escutado tudo
que era para escutar, e ele não tinha se convertido. Então não tinha o que falar para Herodes. E nesse silêncio de Jesus, era uma oração que ele estava fazendo ali, e ele estava também reparando, né, fazendo reparações, estava, né, estava assim, sintonia, assim, com Deus, né, com o Pai, né. Ele não simplesmente estava em silêncio, né, o silêncio dele também era uma oração, também era um ato divino, né, que hoje nós entendemos, né, porque nós tínhamos também essa visão, né, de ver só as atitudes externas de Jesus, né, e, né, ver os milagres que ele realizava, né, a bondade dele, a misericórdia, né, a gente não conseguia ver a justiça que a gente vê hoje, né, a gente não conseguia ver a reparação que ele fez, né, os atos que ele divinizou, porque todos os atos dele, os passos dele, o respirar dele, as batidas do coração dele, tudo isso eram orações, né, em direção a Deus, de reparação de tudo, né, e divinização de todos os atos. Ele divinizou o nosso caminhar, né, para que nós pudéssemos agora caminhar na direção de Deus. Então tudo tinha um significado, tudo tinha algo assim, um retorno ao Pai, né? Um retorno ao Pai e em direção a nós, né, a todos nós que íamos até a última criatura que vai viver na face da terra. Todos já estão, assim, totalmente redimidos, né, no sentido de ser santos agora, né, buscar a santidade, que é essa santidade de viver a vontade dele, né, ele já fez todos esses atos, divinizou tudo, né, na sua vida interior, para que nós pudéssemos hoje viver a divina vontade. Porque se fosse só os atos exteriores dele, se ele não tivesse feito tudo isso internamente, né, no interior dele, em direção a Deus, nós não poderíamos viver na vontade divina, porque ele não veio só para redimir, ele veio para trazer a santidade, o terceiro fiat, né, da santificação, porque o primeiro fiat foi o da criação, o segundo foi o da redenção, mas ele já trouxe, né, divinizou todos os atos para que agora, com a Luísa, acontecesse o terceiro fiat da santificação, que vai, né, que já vai, as pessoas que vão tomando conhecimento e vão desejando viver dessa forma, elas já podem, porque Jesus já preparou o caminho, né, para que nós pudéssemos viver assim. Então, tudo é o conhecimento, né, o conhecimento que vai transformar, né, então não adianta uma pessoa que não conhece a vontade de Deus, né, que não tem esse estudo, que não está, né, engajado nisso, digamos assim, querer viver isso, porque ela não vai compreender, ela vai acabar fazendo só a vontade de Deus, né, e os atos que ela fizer não vão produzir os efeitos que produzem os atos de quem vive na divina vontade. Então é preciso, né, como nós fizemos o caminho, né, fazer os 31 dias com Maria para compreender, né, o que é a vontade de Deus, porque ela, né, a rainha da divina vontade, ela que viveu plenamente a vontade de Deus, porque ela já decidiu antes de nascer, né, viver só da vontade divina, ela nunca fez um ato, um piscar de olhos que não fosse a vontade de Deus, então ela viveu plenamente, então através dela, da que nós fazemos a consagração, né, a divina vontade, para poder começar a estudar o livro do céu e começar a viver na prática, né, para poder fazer esses atos de forma universal, né, que vai abranger a todos, né, todas as almas. Passado, presente e futuro. E outra coisa que eu observava também, né, Cecília, é que, tipo assim, um santo, ele poderia até ter alguma obediência à vontade de Deus, né? Obedecia à vontade de Deus. Mas ele não
não tinha informações a mais sobre essa vontade, né? Não tinha esse acesso a isso mesmo, ao ato interior de Jesus, ao ad intra, né? Então, esses conhecimentos a mais que estão entre a Trindade, né? Que estão entre as pessoas da Trindade e que é algo que acontece também na divina vontade, né? A gente compreende assim a vontade de Deus, né? A gente vai compreendendo a vontade de Deus mais profundamente. E aí, porque a gente entende mais profundamente, a gente ama. A gente não quer outra coisa, a gente fica totalmente convencido, plenamente convencido, né, daquilo ali. Então, isso é muito grande para Deus, né? Porque até então poderia ter criaturas que obedeciam a ele, mas não entendia o plano dele, não entendia o que ele queria, a vontade dele e não amava, né? Não fazia essa companhia a ele no amor, né? De fazer, de ser, de realizar, mas com amor, né? Com um amor profundo, assim. Então, isso também é muito grande, assim, é um diferencial desse dom, né? Da divina vontade. Que nós Sim. fazemos companhia ao nosso Criador. Voltar à ordem, né? Porque era dessa forma que Adão vivia com Deus, né? Antes de desobedecer e se retirar da vontade divina, né? Mas Jesus, né, ele estava com esses atos, né, todos suspensos, né? Esse viver na divina vontade estava suspenso, né, até a chegada da Luísa, para que agora a criatura pudesse retornar a essa ordem, né, de viver dessa uniformidade com a vontade de Deus, né, amando a vontade de Deus. Então, por isso que ele guardava ansioso, né, a chegada da Luísa, para ela poder trazer, né, de volta esse dom, né, para que voltasse, né, a criatura voltar a essa ordem, que é viver nesse relacionamento de pai e filho, e não de servo, né, apenas obedecendo, mas é um filho que convive com o pai, que ama o que o pai faz, né, que faz companhia para o pai, que conversa com o pai, que pergunta para o pai, né, que pede permissão para ele, digamos assim, né, nesse conversar com ele, se eu falo, se eu não falo, quando vai tomar uma decisão, né, querer saber o que ele quer, né, daquela, né, como na live, né, de quinta-feira, né, as pessoas ali preocupadas de não fazer a sua própria vontade, né, querendo saber o que Deus quer, né, ficar refletindo, ficar preocupado, ficar pensando, ficar, né, naquele interesse de não desobedecer, de não fazer a sua própria vontade, né, então é o relacionamento que um filho que ama o pai faz, né, um filho que ama o pai obedece, mas obedece por amor, né? Não obedece porque o pai é ruim, que o pai castiga, mas obedece porque ama o pai, porque respeita o pai, né? Porque tem um relacionamento de amizade com ele, um relacionamento mesmo verdadeiro, de amor verdadeiro, né? É dessa forma, né, que ele quer para todos, ele quer para todos. Só que precisa de ter o conhecimento, né? O que falta é o conhecimento, porque senão as pessoas ficam achando que a justiça divina é algo ruim, que o sofrimento é algo ruim, né? Quando ele envia algum castigo, quando acontece alguma coisa, as pessoas às vezes se afastam de Deus por não compreender que ele é um pai que corrige, que ele ama, né? E através da correção, do castigo que ele permite, é o que ele está amando uma criatura e está querendo que ela volte, né? Volte para o caminho certo, que ele está mostrando que ela está no caminho errado, que ela vai, né, poder perder a alma dela. Então ele nos cerca o tempo todo, né, com seu amor, com a sua misericórdia, né, com as correções que é o amor, né? E a maioria das pessoas não entende, né, por acharem que o sofrimento é algo ruim, né, que foi colocado na mente delas, né? Então é uma mudança de pensamento que tem que acontecer, né, nas criaturas para elas poderem retornar essa ordem, né? E é preciso buscar, né? Buscar como
se a gente chegou aqui até hoje aqui, é porque nós estávamos numa busca, né, de Deus. E quando ele vê a intenção, né, da criatura de buscar a ele que vai conduzindo, né, porque nós chegamos aqui graças a ele, né. Se por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. É ele que nos conduziu, porque nós tínhamos lá no nosso interior, na nossa alma, um desejo muito grande de amar, né, a Deus, de dar mais para ele, né, de ser mais dele. E aí ele foi nos conduzindo até chegarmos aqui, né. Sim, incrível demais. E assim, sobre isso, né, do sofrimento, é muito claro, assim, quando alguém não tá na divina vontade, como é difícil, né, pra pessoa ela suportar o sofrimento, ela permanecer ali, é muito difícil, né, muito difícil. As pessoas, nossa, elas sofrem demais, assim, porque elas querem, tipo assim, elas sabem que precisam aceitar o sofrimento, a cruz de Jesus. Vamos supor que a pessoa tem uma boa vontade, né? De, de, de ser um bom cristão, assim. Aí sabe que tem que aceitar o sofrimento de Jesus. Mas mesmo assim ela não quer, sabe? Ela não queria. Então fica um confronto assim Porque não interno. compreende o valor, né. Não compreende o valor. Isso, É exatamente. só aceitar, mas nem sabe por que tem que aceitar, muitas vezes, né. É Não. só resignação mesmo, né. Aí o máximo que a pessoa chega é a santidade humana, né? Que é ela vê assim, nossa, esse sofrimento vai me alcançar mérito no céu. Ah, sim. Eu vou estar mais santo, vou ter mais virtude por causa desse sofrimento. Mas ainda é um pensamento voltado para si, né? Não é o ad intra do pai, né? Não é Justamente. o pensamento do pai, né? Então, é impressionante demais, né? A divina vontade. Então, É uma diferença também, né, que existe da vida, da santidade das virtudes e da santidade, né, de viver no divino querer, é essa mesma, é essa diferença de que quando a pessoa ela sofre, né, resignada, ela está buscando a sua própria um próprio mérito só para ela, né. Enquanto que na divina vontade, não é só aceitar, é amar a vontade de Deus, mas sem pensar em méritos próprios, né. A pessoa sabe que aquilo ali vai alcançar almas, né, muitas almas, universalmente, como você falou, né, presente, passado e futuro, vai alcançar uma grandiosidade, assim, que a gente nem pode imaginar, né. E, saber mesmo, né, a gente imagina, mas a gente não sabe, né, o que vai produzir isso. E, né, essa é a diferença também bem grande, né, de que não é mais uma santidade egoísta, né, eu vou sofrer porque eu vou para o céu por causa desse sofrimento, eu vou, né. Eu vou conseguir ir para o céu, eu vou ser santo quando eu morrer, depois que eu morrer, eu vou ser santo, porque eu aceitei o sofrimento. Mas na divina vontade, o sofrimento vai alcançar essa alma de forma universal, e a gente já vai viver o céu aqui na terra, não vai esperar morrer para poder ser santo, já vai viver aqui essa santidade aqui na terra, né, e viver o céu aqui na terra, porque o céu, o que é? Você estar vivendo em Deus, e a gente vai estar vivendo em Deus, na vontade dele aqui, então a gente já vai estar vivendo no céu. Então é muita diferença, né? sim. Muito E grande. essa interação, né, com Deus, assim, constante, né? Como você tem falado, que é isso de estar nesse diálogo com Jesus, né, e poder fazer tudo com Ele, né, não ter mais esse anseio, assim, porque a vontade humana ela é muito ansiosa, né, então por isso que ela atropela a realidade, ela atropela as coisas, porque ela é muito ansiosa, né, ela é muito preocupada, ela assim acaba nos dispersando muito, né, enquanto que quando a gente recorre a Deus, a gente recorre a Jesus, né? E a gente pergunta, Senhor, olha essa situação, o que é que o Senhor fala, o que é que o Senhor diz, né? E é muito bonito porque Jesus responde e a resposta dele é uma luz, assim,
que a gente vê claramente, né, que naquilo que ele falou para nós tem uma ordem, tem uma harmonia, tem um amor tão grande, né? A gente fica em paz. É algo muito Uhum. instantâneo assim, o nosso coração fica em paz quando Jesus responde a nossa dúvida, né? Ali a situação que a gente levou para ele, quando ele responde, é muito incrível, né? Então, imagina, né, assim, isso também é algo que produz em nós, assim, uma satisfação muito grande, um contentamento muito grande, né? Também isso faz parte de viver o céu na terra, né? É você ter essa certeza, assim, de que Deus tá com você, Ele ilumina a sua mente, Ele ilumina a sua vida, né? Você vê Deus na sua vida concretamente, assim, né? Através das luzes de conhecimento que Ele dá, né? Assim, para nós. Então, seria até bom dar um exemplo, né? Para não ficar tão, tão teórico. Se tiver algum exemplo aí, Cecília, que você lembre, né? Uma situação que Jesus iluminou, assim, né? Assim, de imediato a gente não consegue lembrar, né? Porque é tanta coisa. É nos pequenos atos, né? Não é coisa assim muito grandiosa, assim, que você recebe uma luz assim, que você, né, é, que nunca ninguém ouviu falar, assim, uma revelação, não é assim, são coisas Muito assim, simples. no dia a dia, por exemplo, no meu trabalho, eu percebo muito assim, ele mostrar as coisas, assim, é, se eu estou mexendo num arquivo, por exemplo, estou organizando um arquivo, aí às vezes eu posso me distrair ali naquela automatização, né, que a gente faz assim, meio que no automático as coisas, aí a gente pode deixar passar alguma coisa, né, que é importante, né, porque se você está organizando um arquivo por números, por exemplo, se você errar um número ali tem várias gavetas de várias fichas de alunos, né, que eu trabalho na escola, e é tudo uma numeração numa ordem, né, exata. Se você coloca uma pasta numa gaveta errada, né, nunca mais você acha, porque tem 20.000 pastas lá, né, você nunca mais Nossa. acha. Você vai ter que procurar um tempo muito grande para poder procurar, né? Então, às vezes eu estou arquivando e de repente vem uma luz assim e fala assim, ó, tá errado, não é aí, sabe? Aí você pega e olha e fala assim, nossa, é mesmo, Jesus. Aí a gente, internamente, na nossa mente, a gente já fala, é verdade, estava errado. Então, ele vai junto com a gente fazendo as coisas, né? A gente não faz mais nada sozinho, é ele que está o tempo todo ali iluminando tudo, é só a gente ficar atento, né? Essa é a atenção, que é o martírio dos martírios, né? Esse martírio da atenção, né? Porque tem que estar sempre conectado, demais conectado com ele. E quanto mais conectado a gente está, mais ele vai iluminando, né? E aí a gente vai percebendo o agir dele na nossa vida, não é? Tem muitas pessoas que podem falar, você que lembrou, né? Você que percebeu que você não é ele, tudo é ele, porque é o bem, né? O bem é ele que faz. Nós não somos capazes de fazer o bem, né? O ser humano sem Deus só faz o mal, né? Faz até de propósito, vai lá arquivo errado para prejudicar alguém, Nossa. né? Tem gente que é capaz de É fazer isso, verdade. né? Tá com raiva do outro funcionário, vai lá e fala assim, vou arquivar errado só para ele nunca achar mais essa pasta, né? Não é dessa forma. A pessoa que não tem Deus, ela age dessa forma. A pessoa que é contra Deus, né, que é revoltada com Deus. Agora não, a gente está sempre em conexão com ele, então a gente está sempre iluminado por ele, né? São várias situações, né? Nossa. Que não dá nem para numerar muita coisa. É muito, E, é muito impressionante, assim. Às vezes. e a ajuda deles, deixa eu dar um exemplo da ajuda dele que aconteceu ontem, Sim. né? Ele fala assim, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas, né? E a gente está, eu estou, né, preparando o conteúdo, né, do Kairos, né, que vai acontecer em dezembro, que tem essa semana para terminar, né. Então, eu aproveitei que eu estava sozinha em casa ontem, né, meus 2 filhos trabalhando, meu marido viajando, eu falei, vou me dedicar só para isso, né. E eu fiquei totalmente, eu não nem lavei a louça, falei, vou lavar a louça de noite,
Eu fiz comida, larguei tudo lá e falei, vou ficar aqui só preparando isso, né? Fiquei totalmente voltada ali, não pensei em outra coisa, não queria nem comer. Aí, quando chegou a noite, né, meus filhos chegaram e eles gostam de tomar café com pão, né? Aí o meu filho foi comer e ele queria comer mais de um pão, né? Porque ele come 2 pães. E só, aí quando eu fui olhar no freezer, porque eu congelo pão, porque a padaria é longe, eu congelo pão. Aí eu fui olhar no freezer, só tinha 2 pães. Eu falei, Gustavo, se você comer agora, amanhã cedo não vai ter pro seu irmão tomar café para ele trabalhar, né? Porque meu outro filho foi trabalhar hoje. Aí ele falou, tá bom, então eu, não, eu como uma bolachinha. E só tinha um pacotinho de bolachinha, só bem pequenininho. Aí eu fiquei assim, né, meio preocupado, né, assim, mas eu falei, ele não faz questão, ele falou que não tem problema, então fiquei em paz. Aí meu outro filho chegou do trabalho e também queria pão, né? Aí não tinha. Aí eu ficamos pensando, o que que nós vamos fazer? O que nós vamos comprar? E aí já era tarde, né? Falei assim, eu não vou querer comer esfirra, essas coisas tarde da noite, né? E aí, de repente, eu fui mexer no freezer, nem sei por quê, e eu vi, tinha mais pães lá, tinha mais pães que eu não tinha visto, eu não vi. Eu fiquei, nossa, meu Deus, aconteceu o milagre da Uau! multiplicação dos pães. Muito bom, Porque, meu Deus. gente, só tinha aquele pacote ali com 2 pães. E Uhum. depois eu fui mexer lá, tinha mais 4 pães. Aí eu chamei o outro meu filho e falei, ó, vem comer aqui porque achei mais pão. Aí Nossa, ele foi comer. Você vê, a gente é, vê é muito incrível, milagre, né? né, na nossa vida. Assim, coisa É, pequena, mas é muito milagre, né, que então, Deus faz. Meu Deus. a gente consegue ver o agir dele na nossa vida, É né? De impressionante. forma concreta, né? E só mesmo estando assim, com esse conhecimento para a gente compreender, porque senão a gente fala, eu que não vi mesmo, eu estou distraída. Mas eu não tinha visto, porque tem 2 gavetas, né? Aí eu olhei naquela que eu sempre guardo, né? Mas eu tinha guardado já faz tempo na outra gaveta, e eu não lembrava. Não fui procurar, porque eu não estava mais acostumada a guardar ali na outra gaveta. Mas ele foi lá e me mostrou, tá aí, ó, um pão para você, porque você tá cuidando das minhas coisas, eu tô cuidando das suas, né? É dessa Uau. forma, é incrível. Nossa, meu Deus. E é isso, assim, né? Essas respostas, assim, instantâneas, né? A gente entrega a Deus a situação. Olha, Jesus, o Senhor vai resolver comigo isso, né? Olha o que está acontecendo. O Senhor vai resolver comigo. E Ele resolve. É muito rápido, assim, né? Então, Uhum. assim, o que acontece comigo é só um pensamento, assim, tipo, Jesus está resolvendo comigo essa situação. Instantaneamente a situação se resolve, né? É impressionante, né? Hoje também de manhã eu estava procurando, estava faltando 4 peças no meu guarda-roupa. E eu procurando e eu precisava dessas peças. Aí eu olhei assim, eu disse, Jesus, onde é que foram parar essas peças? Não é possível, só eu que uso, né? Não, só tem um guarda-roupa aqui em casa. Como é que as Peça coisas de são desse roupa, jeito? peça de Peça de roupa. roupa, assim. Aí eu perguntei à minha irmã, aí ela me deu uma dica. Aí eu fui lá, achei 2 peças. Aí depois fui procurar em outro lugar, achei outra. Depois tava revirando o guarda-roupa, achei outra. Eu disse, Jesus amado, que bom que é o Senhor, né? Eu achei as 4 peças. E eu, assim, se fosse por mim mesmo, não tinha achado. Eu não sou É, boa de encontrar as coisas, sabe? Quando eu você perco pediu uma ajuda coisa. dele, você pediu ajuda dele e foi perguntar para uma pessoa, e ele respondeu através dessa pessoa, né? Da sua É, mãe, né? Então ele às vezes fala através de outras pessoas também, né? Às vezes ele não fala na nossa mente, mas ele fala. Aí você foi perguntar e ele respondeu. Agora, se a pessoa ela não vive dessa forma, ela vive desligada de Deus, o que que ela vai fazer? Ela vai xingar, é. né? Ela vai ficar Nossa, nervosa, fica muito ela vai ficar estressado na irritada e hora. ela vai ficar cega. Aí ela Isso, não vai enxergar mesmo, é não vai verdade. achar, porque ela não tá buscando ajuda, né, de quem pode mostrar onde tá, né, só ele que sabe, né. E assim, são coisas muito simples, mas são milagres mesmo na nossa vida que acontecem, né? Porque realmente você falou e eu lembrei, né? Que eu tenho um tio que ele também vive perdendo as coisas.
E ele xinga demais, assim, ele fica muito irritado quando ele perde as coisas, né? E não pede ajuda de Deus, né? Ele fica ao contrário, né? Xingando, assim, atraindo os demônios mesmo, né? Pra casa dele. E a gente, né, fica em paz, né? Pede ajuda de Jesus, confia nele, né? Assim, nem sempre dá certo. Ontem mesmo eu tava tentando resgatar um documento que eu perdi, um documento importante. E eu perdi porque eu formatei esse notebook aqui, porque não estava querendo ligar. E eu tive que formatar ele. E eu perdi o documento e eu não consegui recuperar. Mas aí, né, fiquei em paz do mesmo jeito, né? Tudo bem, paciência, né? Então, vou fazer outro, né? Não tem problema, a gente leva Aí assim as coisas. acontece isso por quê, né? Porque ele quer testar, né? Ele quer testar para ver se você vai realmente ficar em paz, né? Sabendo que aquilo ali que aconteceu, né? Vontade dele, né? Aconteceu porque algum propósito tem, né? E você ficou em paz. Agora, né? Se acontece, se ele permite permitiu que acontecesse isso, e você de repente ficasse nervosa, irritada, perdesse a sua paz, né? Então aí você não teria vivido a vontade dele, porque você perdeu a paz, porque a paz é Deus, né? É Deus na alma. E se a gente não consegue ficar em paz, porque a gente não está com ele na alma. Então a gente está na vontade humana, né? Então são testes também que ele, né, de vez em quando permite, porque aí quando acontece isso, de repente você ficasse um pouco nervosa, você ia ver a sua miséria, né? A sua miséria de às vezes, né, ter uma atitude assim que não é agradável a ele, mas aí é a nossa miséria humana também, né? O nosso jeito de ser, às vezes a gente fica um pouco irritado mesmo, né? Isso não quer dizer que também a gente não está vivendo a vontade de Deus, que a gente está ofendendo a ele, né? Você podia ter ficado um pouco nervosa, porque esse documento podia você estar precisando dele, né? E aí a gente vê a nossa miséria também, que a gente sem ele não é nada, né? Sim. A gente vê que a gente precisa dele, né? E aí a gente se conforma, né, com isso e fica em paz, né? Sim. O segredo é ficar em paz, porque, É verdade. né, não adianta irritar, não vai aparecer de volta no Não. documento, né? Então tinha um para quê também, tudo tem, né? Nem sempre a gente vai saber qual que é o para quê, né? A finalidade que ele permite que aconteça as coisas, mas tudo está no controle dele, né? E eu penso Todas as assim. situações. Ah, pode terminar. Não, pode falar. Eu penso assim também que é muito importante para Deus, né? Que a gente passe por essas situações assim também, que as outras pessoas estão passando, né? Porque alguém poderia fazer igual aquele monge lá dos escritos da Santa Brígida, né? E ficar confrontando Deus e dizer assim: ah, mas também era muito fácil ser filho da divina vontade, né? Porque olha, o Senhor facilitava a vida da Cecília em tudo, assim era fácil ser filho da divina vontade. Olha como era fácil ser filho da divina vontade para Lisa, olha também a vida dela como era perfeita, né? Então é importante ele permitir a gente passar pelo que as outras pessoas estão passando, pelo que as outras pessoas vivem, né? Mas a Sim. gente passa com ele, né? A Uhum. gente vive com ele as coisas. Então, assim, não existe isso de, ah, porque a vida do filho da divina vontade era mais fácil, por isso que ele conseguiu, né? Não, Não. né? Perfeição só ele, né? Sim, Perfeição é só ele. E aí, quando você for fazer novamente esse arquivo, você vai fazer por amor a ele, né? Aí você vai. O que você fizer vai se tornar, assim, infinito, né? Porque vai ser feito pela própria vontade de Deus, né? E feito com amor. Você vai fazer novamente com amor, sem revolta, né? Sem ficar xingando, eu tenho que fazer de novo, vou ter que perder meu tempo. Não, você vai fazer, né? Porque você precisa desse documento, você vai fazer novamente, vai fazer por Jesus, com Jesus, né? É dessa sim. forma que a gente vive. É muito, muito legal mesmo, né? E a gente não põe, assim, a nossa atenção, nosso, como se diz assim, nosso coração mesmo, nosso afeto, igual Jesus está falando aqui no texto, né?
nessas coisas humanas, sabe? Então, assim, as coisas humanas, elas são passageiras, elas não são, assim, as coisas que mais importam na vida, né? E a gente sabe disso. Então, Faz por parte da isso nossa que realidade, né? É o que está na nossa realidade. faz parte mesmo, assim, ninguém vai morrer por causa disso, ninguém vai pro inferno por causa disso, né? A gente tem noção dessas coisas, então a gente fica em paz, né? Mesmo diante dessas situações humanas, assim, que acontecem. A gente toma a consciência disso, né? De que o que importa é a nossa vontade de estar nessa fusão com a vontade divina, né? E a gente sabe o que importa é isso diante de Deus, né? É a nossa vontade estar unida, fundida com a vontade dele. Então, né, a gente fica assim com essa visão de Deus, né, sobre as situações. Então, se é para refazer, a gente refaz, não tem problema. A gente não vê problema em nada, né? Então, porque a gente não é apegado à realidade humana, né? A esses problemas humanos, a gente desapega deles, né? A gente oferta tudo para ele, né? Qualquer sofrimento, né? Que a gente possa passar, né? Uma contrariedade, né? Porque isso vai sempre existir. Para a gente ver o nada que nós somos, né? Sem ele nós não somos nada. Então ele permite essas contrariedades. Para a gente estar sempre com esse pensamento, porque senão, se tudo desse certo, corresse perfeitamente, a gente podia se ensoberbar, né? Achar que nós somos melhores do que outras pessoas, porque nós estamos recebendo esse conhecimento, porque nós estamos colocando em prática, né? Porque quantas pessoas, por exemplo, leem vidas de santos, né? E queriam muito ser como aquele santo, mas não consegue na prática colocar, né? Aquelas virtudes todas que ela vê nos santos, né? Mas agora viver na divina vontade colocar em prática é amar a vontade dele, é amar tudo que nos acontece. Então a gente tá sempre em paz por causa disso, né? Sim, a gente compreende, né, assim, o que realmente importa. E Jesus fala, eu vou ler porque é irresistível esse parágrafo aqui, esse último parágrafo. Ele diz: minha filha, viver em meu querer leva consigo a perda de qualquer direito de vontade própria. Todos os direitos são por parte da vontade divina. O que é perder esse direito, né, da vontade própria? Então eu queria assim que o documento tivesse no meu computador, né? Mas eu perco esse direito, né? Deus quis que assim fosse, né? Eu não sei qual foi o propósito assim exato, divino, né? Eu não sei, mas eu sei que foi a vontade divina, eu tenho certeza absoluta, gravada na pedra. Então, tá bom. Uma coisa uma coisa que a gente consegue ver dessa realidade que aconteceu com você é uma reparação, né? Uma reparação a gente consegue ver, porque quantas pessoas que perdem documentos, né, e ficam revoltadas, xingam, né, ficam com aquele sentimento ruim de ódio, né, se enfurecem, ficam com sentimentos ruins, né? Então você ficando nessa paz, nessa calma e aceitando, né, a vontade dele, vivendo essa vontade dele, aceitando o que está acontecendo, você está reparando, você está fazendo uma reparação por todos que não aceitam, que se revoltam, né? Que às vezes até xingam a Deus, né? Falam palavrões, ofendem a Deus, porque não aceitam que pode acontecer aquilo, né? Então é uma reparação, isso a gente já sabe que é uma reparação. Agora ele pode tirar outras coisas também daí, né? Dessa situação. Então, esse perder o direito, né, é que eu anotei aqui, fiz uma anotação aqui, quem vive assim, ele não age mais por si, mas por Deus, né, e com Deus em tudo, né, e é uma união contínua, onde a alma se torna um instrumento puro, né, da vontade divina. Então, vai ser um instrumento para reparação, né, nessa situação, em outras situações de contrariedades que nos acontecem, né, decepções, né, todas as coisas assim que vêm em direção a nós que nós não queríamos, né, a gente não quer, né, ser contrariado, mas a gente fica em paz,
com essa situação e está sendo um instrumento de reparação por todos aqueles que não aceitam viver, né, nenhuma contrariedade, porque tem pessoas que não aceitam ser contrariadas de jeito nenhum, as coisas têm que ser do jeito que elas querem, né, absolutamente do jeito. Você não viu eu não sei se você ouviu um áudio da Laurici, que ela colocou ontem, não, do do padrasto dela, né, que ele não gosta de ser contrariado porque ele gosta de chegar na missa, no terço, na oração do terço, meia hora, 1 hora antes, né? Ele tem esse hábito, essa mania, né? E aí aconteceu que a mulher dele saiu e chegou atrasada, né? Porque o ônibus atrasou, né? O ônibus atrasa, né? E ele ficou tão nervoso por causa disso, tão contrariado, porque ele não podia sair, porque ela tem uma irmã especial, né? Essa mulher, né? E então tem que estar sempre alguém ali. Então ele não podia sair, ele tinha que esperar ela chegar. E ele ficou tão nervoso, que ele teve um piripaque, foi parar no hospital e está internado. Ele quase infartou. Meu Deus. Acho que se eu não me engano, acho que ele caiu no banheiro. Ele ficou de tanto nervoso que ele ficou, porque ele foi contrariado. E a hora que ela chegou, dava para ele ir e ainda ia chegar no horário, porque ele chega 1 hora antes. Então, a pessoa não quer ser contrariada, ela tem umas manias que ela não quer perder. E quando a gente aceita e a gente fica em paz com tudo que nos acontece, a gente está reparando por essas pessoas, que elas não aceitam. Para você ver como que né, a vontade humana né? Sim. A gente é um exemplo bem claro, né? Deus do céu. Que coisa, né? E assim, na vontade divina, a gente aceita e ama, né? Assim, ama. Né? A gente ama, porque a gente sabe que foi a vontade de Deus. Amém. Sinal assim de amar e ficar em paz, né? Fica em paz, assim, né? Então é muito interessante isso. Porque eu tava até lembrando com Jesus, né? Que eu já tava caminhando, assim, né? Na divina vontade. Mas as coisas aconteciam comigo, geralmente era dia de sábado. Que sábado à tarde, pra mim, é um atropelo, assim, sabe? Uma coisa atrás da outra. Aí eu ficava assim, resignada, sabe? Porque por dentro assim, eu tava morrendo, né? Eu não queria que aquilo acontecesse, né? Eu ficava, assim, de certa forma, inquieta, sabe? Eu sabia, assim, é a vontade de Deus, eu tenho que aceitar tudo e ficar em paz, mas eu não conseguia, né? Mas era por causa disso, assim, porque tinha esse apego, né, a controlar as coisas, né? O humano é muito assim, a vontade humana é muito assim. Ela quer controlar as coisas, tem um anseio de controle das situações, quer que tudo saia no horário, saia perfeito, né? A vontade humana nossa é assim, né? E o controle é de Deus, é Deus que tem o controle. Então, né? Eu precisei aceitar e amar isso, né? Não, o controle é de Deus. Então, Deus está no controle da situação. Então, eu posso ficar em paz, desprender dessas coisas humanas, porque Deus está no controle das situações. Né? Se algo não acontecer como deveria acontecer, é porque tem um propósito. Sim. Né? É exatamente assim, né? Então, a gente ama tudo que acontece com a gente, né? Então, é muito maravilhoso, né? Viver assim com Jesus. E a gente vai aprendendo, né, nessa caminhada que a gente tem muito que aprender ainda, né, a gente não sabe tudo, né, a gente está numa escola mesmo, né, está numa escola aprendendo, e o melhor de tudo isso é que a gente nunca vai saber tudo, né, eternamente aprendendo, né, porque Deus é grande demais, né. Meu Deus do céu. É infinito. Eu li um trechinho até, acho que foi numa live também, que falava que a Nossa Senhora era a pequena filha da Divina Vontade, né? Da Nossa Senhora. E Jesus explica para Luísa, né? Que na Divina Vontade você sempre será uma recém-nascida, ele diz para ela, né? Porque é tão grande, né? O conhecimento, tudo que se tem é tão grande que parece que a alma sempre está no começo, parece que ela sempre está
Engatinhando. Engatinhando, né? É muito bonito isso, assim. Jesus explica, né? É isso mesmo. Muito bom. Muito bom viver assim. E a gente está aqui justamente para levar o conhecimento das pessoas, né? Que é possível viver assim, né? Sim. Que basta a pessoa ter a disposição, né? Para poder estudar, se dedicar, né? Mergulhar mesmo nesses ensinamentos para ela poder também, né? Começar essa caminhada, né? De viver na divina vontade, né? Porque a gente já está vivendo, mas a gente, né? Para chegar no supremo grau, né? É ele que vai saber se nós vamos chegar, né? A gente tem que estar disposto com a reta intenção de alcançar, né? Esse grau supremo, né? Uhum. De nos configurarmos totalmente a ele, para ele viver, ele mesmo viver em nós, né? Quando chegarmos a esse grau, né? Se chegarmos, né? Se ele permitir, né? Porque na vontade divina também tem vários graus, né? Então vai depender do quanto a pessoa vai se dedicar para viver isso, né? Aí ele que vai conduzindo, né? À medida que a gente vai se dispondo, né? A se interessar, né? Em viver mesmo isso, né? E não ficar só na leitura, na teoria, né? Ver na prática acontecendo e estar sempre atento, né? Nas situações, né? É uma coisa que Jesus tem fixado bastante para nós, né? Ultimamente, né? Nos nossos estudos, né? Essa atenção que tem que estar conectado mesmo para não deixar acontecer, evitar, né, de acontecer, porque às vezes ele vai permitir também, né, porque ele quer tirar um bem, porque nessa situação que eu falei lá do meu trabalho, né, quando eu gravei lá achando que eu estava fazendo uma coisa certa, na verdade, né, teve uma correção ali e teve muita luz, né, e muita gente entendeu muitas coisas através da situação que aconteceu comigo. Então, sempre ele vai permitir que alguém passe por determinadas situações para a gente partilhar ali no grupo e ser luz para outras pessoas aprenderem também, né? Porque não adianta só ficar falando coisas boas ali, né? Só mostrar ali o que está dando certo, o que, né? Porque senão uma pessoa que está recém-chegada ali vai achar que é algo assim que vai transformar a vida da pessoa uma vida perfeita, né? E não é assim, né? É um eterno aprendizado, né? E essas correções servem para ser luz para outras pessoas. Então, por isso que a gente tem que falar. Aconteça o que acontecer, a gente tem que ali no partilhar no grupo, né? Sim. E a gente partilhando aqui também, né, vai servir de luz para outras pessoas que vão ouvir essa live aqui e vão entender, né, na prática, assim, na nossa vida, o que é essa vida, né? Que não é uma vida perfeita, que Jesus vai vir habitar na sua alma, então você vai virar o próprio Jesus e nada mais vai acontecer de errado na sua vida e você vai sair por aí fazendo milagre né? Não é assim, dessa forma, né? Não. De tudo ele tira a luz para outras pessoas, né? Para iluminar as outras pessoas. Todas as situações. Então, somos instrumento mesmo, né? Sim. Nas mãos dele. E, assim, eu acredito que a gente tem que ter essa vontade, né, de ser esse filho da divina vontade no grau máximo, né, porque a vontade querida do Pai, né, que a gente chegue lá e fazer por onde, né, se interessar, se abandonar em Jesus, né, ser esse nada, é muito importante, assim, ser um nada, né, e Jesus testa se a gente está sendo um nada mesmo quando acontece esse tipo de coisa, né, quando ele pega uma situação que nós vivemos para poder tirar a luz daquela situação, mesmo que a gente se exponha ali, né? Mesmo que a gente ganhe correção. Então, assim, é ali que ele realmente está testando se a gente está sendo nada, né?
Se a gente tá sendo nada. Eu acredito, assim, que não, a gente nunca vai saber se chegou no mais alto grau, né? Por causa dessa terra que ele permite que fique na gente. E é Sim, importante, porque a gente verdade. sempre vai voltar pro nosso nada. A gente sempre vai lembrar, nossa, Senhor, eu sou um nada. Nossa, eu sou um nada. É verdade, Senhor, eu sou um nada mesmo. Eu sou dependente de Ti, né? Então, se abandonar, confiar na divina vontade, né? Porque nós já estamos na divina vontade, então tudo que nos acontece já está sendo controlado por ela, por essa vontade divina, né? A gente tem que acreditar e confiar nisso, né? Sim, é isso mesmo. Tem mais alguma coisa para comentar, Cecília, do texto? Ah, não, senão vai se estender muito, né? E aí fica cansativo para quem assiste, né? E então, eu acho que o principal, né, foi falado já, né? Muito, foi muito, é, como que a palavra é? Está tendo muito ensinamento aqui, né, nessa live, muitos exemplos, né? Então, acho que já o principal já foi falado, né? Porque se a gente for falar aqui, a gente fala o dia inteiro, né? Né? Tem muito o que falar, né? Então acho que já foi falado o principal, o suficiente já para as pessoas entenderem, né? E aí a pessoa que vai ouvir, que vai se interessar, né? Entre em contato lá no canal, né? Ela deve ter, eu acho que tem um contato, né? Da Aline, ela vai direcionar para algum grupo que queira estudar, que queira se aprofundar mais, né? Porque aqui é só uma palhinha, né? Digamos assim, né? Todo dia tem luz, todo dia tem partilha, todo dia tem estudo, né? Então é muito rico lá o canal, né? O Fiat Voluntas Tua Brasil, para que as pessoas possam ali buscar mais, né? Ali tem muita coisa. E para quem se interessar, entrar em contato para fazer parte, né, do grupo de estudo que a gente tem no WhatsApp. Sim, exatamente. Então, você quer fazer a oração final? Sim, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós pudemos estar aqui reunidos, né, no nome dele, nele, para poder falar da vontade dele, para que ela seja conhecida, né, divulgar, porque essa é a vontade dele. Ele quer que ela seja conhecida para ser vivida, né? Então, a gente está aqui e outras pessoas também estão também fazendo live, fazendo partilhas no canal, tudo para que essa divina vontade seja conhecida. Então, nós queremos agradecer porque nós pudemos hoje ser um instrumento nas mãos dele para ele usar da nossa boca, né, para ele falar através de nós tudo aquilo que ele quer que, que ele quer hoje, né, trazer de conhecimento a respeito da vontade dele. Vamos rezar então um Pai Nosso, uma Ave Maria, para agradecer a ele por esse dom da divina vontade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Cecília, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Que você tenha um ótimo dia e continue cada vez mais sendo iluminada pela vontade divina, viu? Até a próxima. Amém. Amém. Obrigada pelo convite. Bom final de domingo para você. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau.